Olá pessoal, eu sou o professor Almir Garcia Fernandes da Universidade Federal de Uberlândia e nós estamos aqui com a apresentação de mais um vídeo sobre estudo de direito eletrônico. Esse já é o nosso quarto vídeo, já estamos na nossa quarta aula, em que nós vamos estudar hoje as relações de consumo no ambiente virtual, no ambiente eletrônico. Claro que nós já explicamos para vocês anteriormente que é muito difícil nós tratarmos de todos os assuntos do direito eletrônico com a profundidade que eles merecem ser tratados. Então nós estamos fazendo esses vídeos de forma bastante resumida para nós conseguirmos apresentar as melhores informações que nós pudermos sobre esse assunto que merece mais estudos. Bom, falando então sobre as relações de consumo no direito virtual, no ambiente eletrônico, nós temos que entender que o Código de Defesa do Consumidor, que é a base de estudo do direito do consumidor, ela já foi promulgada essa legislação, mais ou menos quando nós já tínhamos um grande avanço tecnológico nos anos 90. Nós, nos anos 90, já tínhamos a profusão da internet, ela ainda não era tão utilizada de forma comercial como ela é hoje, entretanto, já tínhamos um grande desenvolvimento, principalmente no ramo de telecomunicações. Então, desde o início do século, nós já tivemos uma significativa mudança na forma de, por exemplo, assistir televisão, de falar ao telefone, de movimentar as nossas contas bancárias, de adquirir produtos e serviços. Tudo isso tem um impacto muito grande dentro do ambiente virtual, mas também dentro das relações de consumo, dentro do direito do consumidor. Então agora nós estamos falando, agora em pleno século XXI, nós estamos falando em uma nova modalidade de consumidor, o consumidor internauta. Esse e-consumer que está surgindo agora, ele tem uma relação um pouco diferente com o consumidor tradicional. Não que ele não se destine como não que ele não seja o destinatário final dos seus produtos ou dos seus serviços, daquilo que ele está comprando, mas ele tem uma relação diferente com os demais consumidores, porque ele não tem, através da tela, como manusear o produto que ele está comprando, ele não tem como sentir cheiro, ele não tem como perceber de uma forma mais sensível tudo aquilo que ele está consumindo. Então, pessoal, nós temos uma necessidade de adaptação, de adequação às normas que já são muito boas do Código de Defesa do Consumidor a essas relações virtuais. Houve também, com a ampliação da internet, com a ampliação dos mercados consumidores pelo meio virtual, também uma ampliação de fornecedores. Por quê? Porque antigamente nós ficávamos restritos ao comércio que tinha na região onde nós estávamos residindo. As pessoas muitas vezes saíam das suas casas, principalmente nos finais de semana, para irem às regiões comerciais das suas próprias cidades e comprar os produtos que lá estavam. Isso ainda existe hoje, claro. Entretanto, o consumidor de todas as classes sociais já tem, através de um simples clique no seu aparelho celular, ele pode ter acesso a uma quantidade muito grande de produtos, serviços e de fornecedores. Nós temos uma diversidade muito grande de fornecedores hoje com preços muito diferentes. Nós temos inclusive sites que reúnem fornecedores diferentes para que o consumidor nesses sites possa escolher qual aquele que tem o melhor preço, melhor vantagem na entrega, melhor tempo de entrega, menor custo de frete. Então isso fica a cargo dos consumidores poder escolher essa grande quantidade de fornecedores à sua disposição. Então nós temos agora uma mudança não só das atitudes dos consumidores, que passaram a pesquisar mais, começaram a verificar mais, também dos fornecedores. E com essas mudanças todas de atitudes, nós temos agora uma valorização significativa dos princípios nas relações de consumo, que são aqueles que vão fundamentar as nossas discussões dentro do ambiente físico ou do ambiente virtual. Então, como eu havia comentado com vocês, o Código de Defesa do Consumidor já foi promulgado nesse período de desenvolvimento de comunicações, que foi os anos 90, e então ele possui diversas regras, por exemplo, sobre responsabilidade de fornecedores.
Tá? E essas regras de responsabilidade de fornecedores, elas se aplicam tanto nas relações físicas quanto nas relações virtuais. Lembrando que, tá, para nós considerarmos essa relação, né, de comércio eletrônico, né, essa relação de consumidor com a internet, nós temos que lembrar que o comércio eletrônico pode ser considerado como um conjunto de transações contratuais que são efetuadas tendo como meio a internet, ou então qualquer outro sistema eletrônico que permita a troca simultânea de dados. Tá? Quando nós temos uma relação jurídica comercial que não está baseada no comércio eletrônico, nós não estamos diante, por exemplo, desse comércio eletrônico. Tudo bem? Tá? Então isso é importante, não se aplica, né, é isso que nós estamos falando, a relações que são diferentes, né, dessas que envolvem o comércio eletrônico. Tá? Porque nós podemos, por exemplo, né, ir até uma determinada loja, né, verificar um produto e depois simplesmente mandar uma mensagem de texto, né, para o dono da loja e falar assim: olha, eu fui na sua loja hoje de manhã, gostei muito do produto que eu encontrei, gostaria que o senhor reservasse que à tarde, né, eu estou passando aí para buscar. Isso pode ser feito, por exemplo, via mensagem, né, de texto. Tá? Então, nesse caso, nós temos o comércio eletrônico? Não. Por quê? Porque, apesar de nós termos, né, uma troca de informações, o negócio se deu no ambiente físico do empresário e não através de oferta no ambiente eletrônico e aceitação no ambiente eletrônico. Tá? Então, para que o negócio seja considerado uma relação de consumo virtual, tá, é importante que a contratação tenha ocorrido em virtude desse comércio eletrônico e não em virtude de comércio físico. Tá? Agora, não tem como, nesse vídeo, nós explorarmos todas as regras do direito do consumidor, né, das quais provavelmente muitos de vocês já estudaram lá nas relações de consumo. Tá? Então, o que nós vamos fazer para facilitar o nosso estudo? Nós vamos tratar um pouquinho dos princípios do direito do consumidor e a sua aplicação dentro do ambiente virtual. Tá? Então, o primeiro dos princípios que nós vamos falar é sobre a vulnerabilidade do consumidor, né, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, entendendo, né, que o consumidor muitas vezes se encontra, né, perante os fornecedores numa situação de vulnerabilidade. Tá? E no caso das relações, né, no ambiente virtual, essa vulnerabilidade ela é potencializada considerando o marketing agressivo que acontece dentro deste ambiente virtual. Como assim marketing agressivo? Ora, as quantidades gigantescas de spam, né, de mensagens, informações, que muitas vezes, né, o consumidor acaba sendo levado a adquirir o produto ou o serviço, né, em virtude de captação de dados, né, de informações que lhes são veiculadas. Tá? Então, o consumidor no ambiente virtual ele é considerado mais vulnerável, tá, em virtude dessa relação do marketing que é bem mais agressiva nesse ambiente virtual do que no ambiente físico. Né? Quanto ao princípio da hipossuficiência, né, nós sabemos que o consumidor ele não é hipossuficiente muitas vezes por ser menos, né, economicamente menos favorecido do que o fornecedor. Muitas vezes nós temos consumidores que são economicamente muito mais favorecidos do que os fornecedores. Entretanto, né, a hipossuficiência não está ligada a essa relação patrimonial. Tá? Mas aqui, no ambiente virtual, há uma relação de caráter tecnológico. Tá? Então, o consumidor, de uma forma geral, adquire os seus produtos através dos seus celulares, né, de aplicativos, ou então dos seus computadores, notebooks. Tá? Essa tecnologia da qual ele se dispõe é inferior à tecnologia de fornecimento. Tá? Então nós temos um desequilíbrio nas relações tecnológicas e muitas vezes no conhecimento tecnológico que é ofertado, né, que as partes possuem, tanto fornecedores quanto consumidores. Por isso, né, dessa situação de hipossuficiência, né, ao consumidor no ambiente virtual. Quanto ao princípio da intervenção estadual, né, nós sabemos que o Estado deve promover a proteção do consumidor. Nós temos aqui já duas regras específicas muito importantes, né, sobre a proteção do consumidor, né, a proteção das pessoas de uma forma geral quanto aos seus dados, né, que é o Marco Civil da Internet, né, e a Lei Geral de Proteção, né, de Dados. Tá? Então nós temos, né, já uma ampliação desse princípio da intervenção do Estado, né, que se faz também nas relações de consumo. Né? Quanto à boa-fé objetiva,
nós temos aqui um princípio mais importante no ambiente virtual. É claro que a boa-fé objetiva é sempre importante, entretanto, no ambiente virtual, ela passa a se potencializar mais. Por quê? Porque quando nós adquirimos produtos pela internet, nós não temos contato físico com esse produto. Nós não conseguimos analisar, de forma bem adequada as dimensões, textura. Então, às vezes, as pessoas acabam comprando produtos em virtude de uma fotografia muito bem montada e quando elas recebem o produto, elas se decepcionam muito em virtude disso. Tá? Então, cabe aos fornecedores, atuando de boa fé, demonstrar exatamente os produtos que eles estão ofertando. E nós precisamos, realmente, aí vai uma crítica, com relação ao nosso mercado, nós precisaríamos ter uma padronização maior. Com o comércio eletrônico, isso já está tendo uma grande ampliação de padronização. Por exemplo, com relação à numeração de roupas, numeração de calçados, dimensões de relógios, por exemplo, de óculos. Então, quando nós não tínhamos ainda o comércio eletrônico, a disparidade entre esses itens era muito maior. Em virtude desse crescimento do mundo virtual, do comércio eletrônico, deste ambiente virtual, nós já estamos conseguindo ter uma padronização um pouco maior. E isso é positivo dentro das nossas relações de consumo. O princípio da informação, que ainda não está totalmente configurada, as obrigações dos empresários de apresentar todas as informações da empresa no site, tanto que, infelizmente, em virtude desse atraso na nossa legislação, nós ainda temos uma série de golpes que são apresentados por terceiros que fraudam, que criam sites falsos sobre, às vezes, empresas verdadeiras. Então, pelo princípio da informação, nos sites da internet, nós deveríamos, nem acho até que seria necessária uma legislação própria para isso, mas a situação do princípio já supriria, no meu ponto de vista, essa lacuna legislativa, de que as empresas devem apresentar todas as suas informações, inclusive telefones para contato, porque os consumidores, na grande maioria das vezes, precisam reclamar, e às vezes não tem canais para entrar em contato com os seus fornecedores. O princípio da função social do contrato, que no caso das relações de consumo mitiga as regras gerais da pacta sunt servanda, considerando toda a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, princípio da adequação das relações de consumo, que está naquele binômio qualidade-segurança dos produtos que são ofertados, tanto no ambiente físico quanto no ambiente virtual. Nós temos aqui uma situação bastante semelhante. Princípio de proteção de práticas abusivas, e aí com relação a práticas abusivas nós temos as mesmas situações definidas pelo Código de Defesa do Consumidor como abusivas também nas relações virtuais, e o princípio da reparação integral do consumidor, que segue também as mesmas regras das relações presenciais, porque trata tanto da reparação patrimonial do consumidor quanto a reparação por danos morais. E por fim, nós temos uma situação bastante distinta e que causou uma certa polêmica dentro do direito do consumidor nas relações virtuais, é o direito ao arrependimento. Então, o que configura esse direito do arrependimento? Nós temos lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor que o legislador conferiu ao consumidor um prazo de 7 dias de arrependimento da compra que realizou, quando essa contratação for feita fora do estabelecimento empresarial. Tá legal. Aí nós começamos a discutir, mas tudo bem. O consumidor, quando ele está na casa dele, acessa o site da empresa, qualquer que seja o site de fornecedor de produtos ou serviços, e vai lá e realiza uma compra. Ele está fora ou não do estabelecimento empresarial? Essa compra, ela pode ser considerada uma compra de situação externa? Na verdade, não, pessoal. Quando o consumidor realiza uma compra no site da internet, essa compra não é considerada fora do estabelecimento empresarial. Entretanto, essa regra no ambiente informático, ela vai ser aplicada de uma forma diferente do ambiente físico, pois o consumidor, em regra, não tem acesso físico ao produto. Ele está tendo acesso à loja,
a contratação é considerada presencial, mas ele não tem acesso físico ao produto, né? A não ser o produto informático. Neste caso, ele tem acesso imediato ao produto, mas com relação ao produto físico, ele não tem acesso a isso, tá? Especialmente porque ele só consegue identificar esses produtos físicos, na grande maioria das vezes, por fotografias, tá? E a venda é considerada, como eu falei para vocês, feita no estabelecimento empresarial do fornecedor, tá? Então, nós temos, sim, a possibilidade de aplicação do direito do arrependimento nas relações de consumo virtual, quando nós temos produtos físicos, né? Produtos tangíveis, que são vistos apenas por fotos. Tá? Nesse caso, nós teremos a possibilidade de aplicação do direito de arrependimento, né? Essa regrinha não vale para, né, produtos informáticos. Contudo, na grande maioria das vezes, né, com relação a produtos informáticos, as próprias empresas fornecedoras, né, de softwares, elas, quando, né, cedem o software, elas apresentam um período de teste, né, de às vezes, muitas vezes de 7 dias, né, para que o consumidor possa desistir da sua contratação. Tá? Mas isso é uma liberalidade da empresa. Tá? Ok? Tudo bem, meus queridos? Então, com isso, nós encerramos mais essa aulinha. Tenham todos, né, bons estudos, né, até a nossa próxima aula. Um grande abraço.